Corinthians vence o Botafogo por 1-0, se afasta ainda mais da zona da confusão e com esse placar deixa o Campeonato Brasileiro ainda em aberto e aquele si na cabeça do palmeirense e do gremista, e se o Palmeiras tivesse ganho do Grêmio, e se aquele pênalti na mão do Yuri Alberto tivesse sido dado e convertido em gol, como ficaria o Campeonato Brasileiro nessas ocasiões? Então, depois da vinheta, tudo sobre esses jogos de sexta-feira e também uma projeção sobre esses jogos de sábado com muitos jogos de campeonato europeu, então não saia daí. Olá, eu sou Valdir Veríssimo, sejam todos bem-vindos ao canal VDP. Você está em mais um vídeo da série Aposta VDP. Nesse vídeo eu falarei sobre os jogos de sexta-feira e também sobre os jogos desse sábado com rodada cheia de campeonato europeu. Mas antes de mais nada, quero pedir aí para vocês, por favor, se inscrever, deixar o like, comentar, deixar aí ativar o sininho de notificação, compartilhar o vídeo. Comentar pode ser criticar, pedir dicas, correções de vídeos e tudo mais. Enfim, é muito importante essa interação social para o YouTube estar me recomendando para novos usuários e estar reconhecendo que o meu vídeo está sendo entregue e está sendo muito bem aceito pela comunidade aqui do YouTube. Então, sem mais delongas, às 13h30, Série A de Campeonato Italiano, a quinta rodada do Campeonato Italiano, Salernitana contra Frosinone. Na minha precificação eu peguei um mais EV nesse Lei Salernitana a 2,62, porém não fiz essa entrada. Mas esse Lei ele se deu assim na minha precificação devido à boa campanha do Frosinone na temporada passada, o Frosinone que subiu com o título da Série B do Campeonato Italiano e pegou aí a Salernitana, que é um time que se jogasse a Série B no ano passado, ou se jogar a Série B até mesmo nessa temporada, seria um time que teria dificuldade para ficar entre os 4 primeiros, então bateu aí esse Lei Salernitana 2,62, porém eu não fiz essa entrada. Às 15h45, Lecce contra Genoa. Eu não peguei mais EV nesse jogo, porém esse jogo foi 1-0 para o Genoa. Às 15h30, Bundesliga, também quinta rodada de Bundesliga, Stuttgart contra Darmstadt, vitória do Stuttgart por 3-1. Às 16 horas, La Liga, sexta rodada de La Liga, um jogo isolado abrindo essa sexta rodada de La Liga, Alavés contra Atlético de Bilbao, também não soube precificar, não tive mais EV nesse jogo, 2-0 para o Atlético de Bilbao jogando contra o Alavés na casa do Alavés. Às 19 horas, jogos importantes de Série B do Campeonato Brasileiro, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, Ponte Preta contra Mirassol, aí entre aspas um clássico paulista, o bom time da Ponte Preta jogando em casa, claro que sempre a gente tem que ressaltar que o time da Ponte Preta já foi muito melhor como mandante quando jogava o Campeonato Brasileiro, dificultava para times como São Paulo, Palmeiras, Corinthians, enfim, os grandes aí de time de grandes expressões do Campeonato Brasileiro, acabou enfrentando o Mirassol e o Mirassol venceu por 3-0 esse jogo. Na minha precificação, o Beck Ponte Preta é onde estaria o valor, porém não teria batido, ainda bem que eu não fiz essa entrada. Às 21h30, Atlético Goianiense contra Criciúma. O Criciúma que briga sim por título, mas é bem verdade que agora ficou um pouco difícil, afinal acabou perdendo para o Atlético Goianiense. O bom mandante, o ótimo mandante Atlético Goianiense, que tem apenas uma derrota no Campeonato Brasileiro Série B, acabou enfrentando o Criciúma e o Criciúma não foi para o Atlético Paranaense, para o Atlético Goianiense em seus domínios, então acabou perdendo por 3-1 na minha precificação. O Beck Criciúma 5.1 eu achei um pouco exagerado. E um Lei Atlético Goianiense a 1.94 teria valor. Porém esse 3-1 confirma que a precificação dos oddmakers estavam certas. Também às 21h30, Ituano contra Vitória. Aí o líder do campeonato entrando em campo contra o Ituano em São Paulo. Jogando fora de casa. A minha precificação, essa odd de 3.45 para a vitória do Vitória e um Lei Ituano a 2.62 teria muito valor, porém também não fiz nada nesse jogo, apenas acompanhei os placares, pois estava acompanhando o jogo entre Corinthians e Botafogo. Esse jogo entre Ituano e Vitória acabou 2-0 para o Vitória, então o Vitória conseguindo aí se manter na liderança do campeonato, mesmo os seus adversários que estão abaixo, Guarani e Sport, ganhem os seus jogos. Então vitória bem próxima aí do título do Campeonato Brasileiro Série B, com uma boa campanha. Se manter essa regularidade vai ser difícil tirar esse título do Vitória. Então 2-0 para o Vitória contra o Ituano. Às 20 horas então, o Campeonato Brasileiro Série A, 24ª rodada, Corinthians contra Botafogo, um jogo importantíssimo para o decorrer do campeonato. Só não foi mais importante por causa do placar do jogo
entre Grêmio e Palmeiras. Caso o Palmeiras tivesse saído com a vitória e esse placar do Corinthians 1-0 contra o Botafogo tivesse se confirmado, o Palmeiras ficaria a 4 pontos do Botafogo. Então o Palmeiras, que é um time de chegada, o Palmeiras que quando quer jogar assim, não vou dizer que os jogadores fazem corpo mole, mas quando o Palmeiras joga com aquela gana de precisar vencer, de quando se tem alguma coisa em disputa, o time do Palmeiras é muito forte. Então fica aí ainda o Palmeiras a 7 pontos do Botafogo. E graças à vitória do Grêmio, o Grêmio encosta um pouquinho mais o Botafogo, aí ficando a 10 pontos. Então uma boa vitória do Corinthians, que jogou bem o jogo inteiro. É claro que teve uma expulsão do jogador do Botafogo, o Massal, e saiu falando ali, isso foi roubo, Abel e tal, dando um recado ao Abel Ferreira. Não sei o que vai se desenrolar essa história fora de campo, provavelmente uma punição para ele também, como está sendo estudada uma punição para o Abel. O fato é que o Corinthians jogou muito diante da sua torcida, fez um bom jogo, como há muito tempo não vinha fazendo, e o Botafogo então deixou escapar aí a chance de abrir uma boa vantagem para o segundo colocado, Palmeiras. Então, finalizados os jogos de sexta-feira, vamos para os jogos desse sábado, uma rodada cheia com bastante jogos europeus, poucos jogos de Campeonato Brasileiro, é bem verdade, graças à final da Copa do Brasil que acontece amanhã, nesse domingo. Tem um vídeo aí especial sobre essa final de Copa do Brasil sendo preparado, espero conseguir soltar a tempo. Então vamos ao que interessa, às 9 horas, La Liga, rodada 6, Girona contra Mallorca. Dois times assim muito inconstantes, dois times muito abaixo do esperado, que disputam de meio de tabela para baixo. Então eu acho que o valor está para o time do Mallorca, com essa odd de 4,80. Não que eu vá fazer, não que eu ache que realmente o valor está desse lado, mas caso alguém for fazer alguma coisa, caso precisasse fazer alguma coisa, seria esse back Mallorca. Às 11h15, Osasuna contra Sevilha. A inconstância do Sevilha e o Osasuna, que é um time de meio de tabela, faz com que eu não tenha mais EV. Até soube precificar esse jogo, mas não peguei mais EV, então tô fora desse jogo também. Às 13h30, Barcelona contra Celta, o bom time do Barcelona nessa temporada, que vem se reforçando e ainda vai se reforçar ainda mais. Acredito que o Vitor Roque, quando chegar no Barcelona, chega para jogar. Infelizmente, ele teve uma lesão no jogo contra o Internacional. E boa sorte para ele aí, espero que ele consiga estrear o quanto antes no time do Barcelona. Então, Barcelona contra Celta, o Barcelona que já tem o melhor ataque da competição geral e também já é o melhor ataque e a melhor defesa quando joga como mandante, com 7 gols marcados e nenhum gol sofridos, 13 gols marcados no geral contra 4 gols sofridos apenas. Vai pegar o time do Celta, que no momento é o 16º colocado, então não poderia ser diferente. Odds amassadas para o Barcelona e odds altas para o Celta, uma odd até de 12. Porém, para quem curte fazer no cash out, acho que vale colocar no valorzinho aí nessa odd de 12, esperando o Celta, quem sabe, abrir o placar e fazer um cash out aí, pegar um bom green nessa entrada. Às 16 horas, Almeria contra a Valência. O Valência, que ao contrário das 2-3 temporadas atrás, está dando sinais de que fará uma boa temporada, está ali no momento em quinto colocado, é muito recente ainda no campeonato, é verdade, vai disputar o Almeria, vai disputar contra o Almeria, que no momento é o último colocado, é o lanterninha da competição. Então acho que o Valência é sim o favorito, mas uma odd de 2,46 acho muito baixa, e para ficar Lei Almeria 3,15 eu acho que é muito alto. Às 10 horas, Série A de Campeonato Italiano, rodada 5, Milan contra Verona. O bom ataque do Milan, o bom time do Milan vai disputar contra o Verona, que na temporada passada se manteve na Série A do Campeonato Italiano após passar por uma espécie de playoffs, uma repescagem. Então não poderia ser diferente também. Odds amassadas para Milan e odds altas para Verona, uma odd de 10,5 para a vitória do Verona. É onde talvez tenha o valor, caso você queira fazer o cash out também. Às 13 horas, Sassuolo contra Juventus. Não poderia ser diferente também, o favoritismo para o time da Juventus, mesmo jogando fora de casa. Aí até pode ser que tenha um valor esse Lei Sassuolo a 4,9, mas no meu método, da minha precificação, está muito alto. Então também ficarei de fora desse jogo, mas provavelmente a Juventus aí está bem precificado sim esse confronto, esse evento. A Juventus é sim a favorita. Às 15h45, Lazio contra Monza, o time da Lazio que teve uma queda na temporada passada, no finalzinho do campeonato italiano da temporada passada, e nessa temporada não vem tendo bons resultados. Foi um time que na temporada retrasada foi muito bom,
até chegou a brigar pelo título da Série A do Campeonato Italiano. Nessa temporada aqui está um pouco aquém, deixando a desejar. Vai disputar aí então 3 pontos contra o time do Monza. Os dois times que não ganharam ainda quando jogam fora de casa. O Monza ainda não ganhou jogando fora de casa e tomou 5 gols. Também não marcou gols jogando fora de casa. E o time da Lazio não marcou gols jogando em casa. Também não venceu. Também tem uma derrota por 1-0. Então saldo negativo aí para os dois times. Também não farei nada nesse jogo. Às 10h30, Bundesliga, Union Berlin contra Hoffenheim. O bom time do Union Berlin, que fez um bom jogo, diria até que um ótimo jogo dentro da proposta para enfrentar o Real Madrid, de segurar o ímpeto do Real Madrid, que a gente sabe que é muito complicado se tratando de Santiago Bernabéu e ainda mais de Champions League. Então o bom time do Union Berlin vem para dar uma resposta agora à sua torcida, não que tenha precisado, acredito que foi um bom jogo, a torcida está muito contente com o desempenho do Union Berlin no jogo de Champions League contra o Real Madrid, mas vem para essa Bundesliga para somar 3 pontos diante da sua torcida, então vai enfrentar aí o Hoffenheim. No momento os dois times estão bem próximos na tabela, é bem verdade mesmo que o campeonato alemão ainda está no começo, então por esse motivo eu não farei nada nesse jogo, também não tive mais a ver nessa precificação. Borussia Dortmund contra Wolfsburg, claro, o Dortmund não poderia ser diferente, é o favorito, ainda mais depois da derrota para o PSG, uma derrota onde que o Dortmund até teve chances de ganhar o jogo, até estava jogando bem, mas depois de um pênalti, não vou falar mal marcado, mas um pênalti ali meio mandrake, diga-se de passagem, no mínimo, né? Para não falar que não foi pênalti ou não, porque foi muito interpretativo, mas depois desse pênalti o Dortmund meio que deu uma apagada no jogo e deixou o PSG jogar, acabou perdendo por 3-0. Então vai enfrentar o Wolfsburg, que é um time muito inconstante também, que hora ganha de times bons, hora perde de times ruins. Então essa odd de 1.75 para o Dortmund eu acho muito baixa, e também para ficar em lei Wolfsburg a 4.80 eu acho muito alto. Borussia Mönchengladbach contra Red Bull RB Leipzig. Um bom time do RB Leipzig vai enfrentar então fora de casa o time inconstante também do Borussia Mönchengladbach. Porém eu acho que está bem precificado também esse jogo, uma odd de 1.61 para a vitória do Red Bull Leipzig e uma odd de 5.5 para a vitória do Borussia Mönchengladbach. Augsburg contra mais, não soube precificar, ficarei de fora também desse jogo. Bayern de Munique contra Buchan, não poderia ser diferente, odd esmagada para Beck Bayern de Munique a 1.12 e uma odd de 27 para a vitória do Bochum. Também ficarei de fora, claro, não tem como pegar um Beck esse Bayern de Munique valendo nada, valendo apenas 12% do valor da stake, do valor da banca, então não tenho por que me arriscar em alguma coisa aí, em lei empate ou então em lei Bochum a 28, não tem como, ficarei de fora também. Às 13h30, Werder Bremer contra Colônia, também não soube precificar, ficarei de fora. Às 11 horas, Premier League, rodada 6, Crystal Palace contra Fulham, também vou ficar de fora, não soube precificar. Luton contra Wolverhampton, também vou ficar de fora, tenho conhecimento do time do Wolverhampton, mas pouco conhecimento do Luton, então acho que ali acaba se equivalendo, eu não soube precificar, afinal o Wolves é um time muito inconstante também, muito imprevisível, então fica difícil poder tentar fazer alguma coisa. Então vamos já para o jogo entre Manchester City contra Nottingham Forest. O Manchester City que está 100% no campeonato, são 5 jogos e 5 vitórias, já tem o melhor ataque com 14 gols marcados, a melhor defesa com apenas 3 gols sofridos. Vai pegar o Nottingham Forest, que teve a oportunidade de subir e disputar a Premier League na temporada passada, se manteve na Premier League, na Série A, e está disputando então essa temporada para se manter novamente, quem sabe até brigar aí por vagas europeias. O Nottingham Forest, que tem uma história boa com a Premier League, uma boa história mesmo, teve muito tempo longe da Premier League, mas está de volta aí ao lugar de onde não deveria ter saído, e não poderia ser diferente. Então Manchester City, Back City 1.17, muito baixo, e Back Nottingham Forest a 23, Lei Nottingham Forest a 24, então é um jogo apenas para se assistir, ou para quem curte fazer um cash out, aí esperando um gol do Nottingham Forest abrindo o placar, pode ser uma boa também. Às 13h30, Brentford contra Everton. Eu não sei se o Everton vai conseguir escapar
o terceiro ano consecutivo da zona de rebaixamento, já é o 18º, claro que está bem no começo, mas tem o pior ataque da competição já, vai enfrentar o Brentford, que tende a dificultar jogos quando joga em seu domínio, então não sei qual que vai ser a do Everton nesse jogo. O fato é que o Everton não melhorou nada do que foi nas 2 últimas temporadas, então vai brigar novamente para não cair, e tem um jogo aí que diria-se, pode-se até dizer que é um confronto direto contra o Brentford. 4.6 para a vitória do Everton, eu acho até que é uma boa precificação, mas acho um pouco improvável, acho muito difícil o Everton ganhar esse jogo contra o Brentford. Pode acontecer, pode, caso você esteja em back Everton, tomara que aconteça para você pegar esse back, é onde realmente está o valor do jogo. Às 16 horas, Burnley contra Manchester United. O Manchester United na temporada passada poderia ter brigado por título se não fosse o mau desempenho jogando fora de casa. Foi assim também já na estreia da Champions League contra o Bayern de Munique. Perdeu por 4-3, se eu não me engano. Foi 4-3 esse jogo. Já tem a pior defesa com 10 gols sofridos, apenas atrás do Burnley, que também tem 12 gols sofridos. E curiosidade é que desses 2 gols sofridos pelo Burnley, 11 deles é quando o Burnley joga em casa, então não teria um jogo melhor aí para o Manchester United virar essa chave, começar a vencer seus jogos fora de casa. Afinal, isso daí comprometeu muito a campanha do Manchester United na temporada passada. Então, quem sabe o Manchester não consegue contra o Burnley aí virar essa chave. E uma odd de 1.78 para a vitória do United, para mim eu acho muito baixa. Para mim o valor está mais nesse lei a 1.79, nesse lei Manchester United, levando em consideração o mau desempenho do Manchester United quando joga fora de casa. E talvez esse back Burnley a 4.80 também tenha valor. A princípio ficarei de fora também desse jogo. Às 16h30 eu falei que não iria fazer mais Liga Portugal, mas a sexta rodada tem aí, coloca frente Porto e Gil Vicente. Não sei, cara, eu pretendo ainda fazer os jogos com Benfica, Sport Braga, Sport Lisboa, Porto, Vitória de Guimarães, às vezes também pode ser, mas são precificações muito difíceis de se fazer alguma coisa, tipo nesse jogo entre Porto e Gil Vicente, odd de 1.23 para Porto e 14 para back Gil Vicente, então lei Gil Vicente a 15 também fora de cogitação. Vão ser muito poucos os jogos de Liga Portugal dos quais eu falarei, dos quais eu farei nessa temporada, então vamos direto para a Série B do Campeonato Brasileiro, 29ª rodada, às 17 horas, Chapecoense contra Ceará. A Chapecoense, que é conhecida por mandar os seus jogos na Arena Condá e ter bons resultados quando joga em casa, nessa temporada não tem sido assim. Essa temporada a Chapecoense tem perdido não apenas seus jogos quando joga fora de casa, mas também não tem sido muito eficiente dentro de casa, o que deixa ali esse back Ceará a 3.2 muito interessante, e esse lei Chapecoense a 2.86 também muito interessante. Então acho que tem bastante valor nesse back Ceará. Afinal o Ceará está ali ainda na briga para permanecer na Série A, na Série B. Eu acredito que o Ceará já está, mas na briga para subir para a Série A. Tá bem difícil para o Ceará conseguir esse objetivo, mas caso queira ainda, sonhe ainda em subir novamente, disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, passa muito por esse jogo, por uma vitória contra a Chapecoense. Então provavelmente estarei pegando esse lei Chapecoense a 2.86 às 17 horas pelo Campeonato Brasileiro. CRB contra Guarani. O Guarani, que é o segundo colocado, tem ali 50 pontos, 14 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 36 gols marcados e 20 gols sofridos. É o sexto melhor visitante, com 18 pontos, 4 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 12 gols marcados, apenas 11 gols sofridos. Vai enfrentar o CRB, que também é conhecido por ter bom desempenho quando joga dentro de casa. Levando em consideração que esse jogo é muito importante para o Guarani, talvez não tão importante assim para o CRB, afinal pode ser que fique próximo da zona de rebaixamento, mas acho muito difícil o CRB cair nessa temporada com o desempenho que tem tido, com a constância que tem tido. Então acho que para o Guarani a importância desse jogo faz com que esse back Guarani a 4.1 tenha muito valor. Eu acho até que essa odd está desregulada, acho que poderia estar um pouco menor. Eu acho até que o Guarani seria o favorito para esse confronto, mas a casa está levando em consideração o bom desempenho do CRB quando joga em seus domínios e também
Como eu falei no vídeo anterior, a casas de apostas tende a precificar os seus jogos levando em consideração 97% da população dos apostadores que são os perdedores e apenas 3 que conseguem ser lucrativos. Então esse lei CRB também pode ser que eu esteja buscando às 17 horas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 18 horas, Tombense contra Botafogo de São Paulo. Não soube precificar devido à inconstância e à proximidade desses dois times, então vamos passar para as 20h45, mais um jogo valendo ali posições, valendo título de Campeonato Brasileiro Série B. É verdade que mesmo se o Sport ganhar não consegue ultrapassar o Vitória, mas o Sport às 20h45 enfrenta o Londrina, o Sport que é ali o segundo melhor visitante, porque no momento o Vitória ganhou o seu jogo, então caso o Sport venha a ganhar o seu jogo, vai passar e vai se tornar o melhor visitante da competição, passando até mesmo o Vitória, que tem 34 pontos jogando como mandante. Caso o Sport vença, vai a 35, se tornará o maior visitante. O maior mandante. A campanha do Sport como mandante é de 32 pontos, 10 vitórias, 2 empates, apenas 2 derrotas, 28 gols marcados, é o melhor ataque e 11 gols sofridos. No geral, o Sport é o terceiro colocado com 50 pontos, 14 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 40 gols marcados e 26 gols sofridos. É bem verdade que o Vitória tem 41 pontos, então é o melhor ataque, mas o Sport tem um jogo a menos. Caso vença, vai fazer esse um gol e vai se tornar também o melhor ataque da competição. Vai enfrentar o Londrina, o 19º colocado geral, com 17 derrotas, incrível marca de 17 derrotas, o time que mais perdeu, a pior defesa com 43 gols sofridos, a pior defesa e o pior ataque quando joga como visitante com 7 gols marcados apenas e 25 gols sofridos. Então o Sport é amplo favorito para esse jogo e a odd amassada se justifica, uma odd de 1.37 para Back Sport e 12 Back Londrina. Então ficarei de fora desse confronto. Às 21 horas, finalizando a rodada desse sábado, Brasileirão, 24ª rodada, jogo isolado, último jogo para fechar essa rodada de Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro contra Cuiabá. O Atlético Mineiro que enfrenta aí o Cuiabá então na sua nova casa, né, na MRV Arena. Vai enfrentar aí o Cuiabá e eu acho que essas odds estão um pouco desreguladas. Não acho que o Cuiabá seja o favorito, mas também acho que o Cuiabá não é um time para levar uma odd de 6.80 contra o Atlético Mineiro, que está voltando a sair da lama ali, está patinando, mas está conseguindo vencer seus jogos, até vencer o Botafogo, é verdade. Então eu acho que essa odd de 1.71 para a lei Atlético Mineiro, ela tem bastante valor. Pode ser que eu esteja buscando também esse lei Atlético Mineiro. Do mais, meu muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixe aí o seu like, enfim, se inscreva. Muito obrigado mesmo de coração. Até amanhã com mais um vídeo analisando esses jogos dessa rodada de sábado e projetando a rodada de domingo. E não se esqueça, pode ser que eu lance aí também um vídeo especial sobre o confronto entre São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil, contando um pouco sobre a história desses dois times, como eles chegam para esse confronto, enfim. Está em preparação, não sei ainda se eu vou conseguir jogar esse vídeo por causa da edição, afinal tem que editar também o vídeo de amanhã, mas tenho a intenção e espero conseguir. Do mais, meu muito obrigado, bom final de semana aí para vocês, um abraço.